Simbora então para mais um assunto do nosso conteúdo programático de língua portuguesa. E o assunto de hoje é regência verbal. Você domina a regência verbal? E quando o assunto é regência verbal, eu já quero começar te lançando para o conceito que diz o seguinte: é a relação de subordinação que há entre um verbo e um termo subordinado através do uso de preposição ou não. Observa. Termo regente. Na regência nominal, a gente sabe que o termo regente, como o próprio nome já diz, nominal é um nome. E esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, não é verdade? Já na regência verbal, o termo regente será sempre um verbo. E observe, este verbo ele pode ser um verbo transitivo direto, ele também pode ser um verbo transitivo indireto e ele pode ser um verbo intransitivo, não é verdade, pessoal? E a gente sabe se for um verbo transitivo direto, ou seja, ele vai ter como complemento verbal, que pode ser um verbo transitivo direto, ele vai ter um objeto direto, não é verdade? A gente sabe que ele vai ter um objeto direto. E se for um verbo transitivo indireto, ele vai ter como complemento um objeto indireto. E se for um verbo intransitivo, aí a gente sabe que ele não vai precisar de complemento, não é verdade? Ele vai ter ali como complemento, na verdade, um advérbio de circunstância, tá bom? Então a gente precisa entender isso aqui, tá bom, pessoal? Se for um verbo transitivo direto, ele vai ter um objeto direto como complemento. Se for um verbo transitivo indireto, ele vai ter como complemento um objeto indireto. E se for um verbo intransitivo, ele vai ter simplesmente adjuntos adverbiais, tá bom? Então, olha só. Quando se fala em termo regido, a gente precisa dizer o seguinte, que o termo regido é o complemento e vai ser um objeto direto, como a gente já viu aqui, um objeto indireto e um adjunto adverbial. Toda vez que a gente tiver um objeto direto, a gente vai fazer pergunta ao verbo e a gente vai ter como resposta o quê? Ok? Se for um objeto indireto, toda vez que nós fizermos pergunta ao nosso verbo, ele vai dar como resposta para a gente sempre uma preposição. Por exemplo, fulano comprou. Fulano comprou o quê? Percebeu que aí eu reclamei um complemento, mas sem preposição? A gente está diante de um verbo transitivo direto, porque ele não reclamou o complemento com preposição. Agora observe este mesmo verbo. Se eu falar assim, fulano comprou. Comprou o quê? Flores. Para quem? Para Maria. Percebeu agora a presença de uma preposição? Então aí a gente tem um verbo bitransitivo, ou seja, no primeiro momento, se o verbo ele pede complemento sem preposição, a gente está diante de um verbo transitivo direto e o objeto direto ele não tem preposição. Se a gente tem um verbo transitivo indireto e a gente tem um objeto indireto, é porque o verbo reclamou um complemento com preposição. Ok? Então, agora observe. E quando o assunto é regência verbal, a gente precisa tentar o seguinte. Na regência verbal, ela pode ocorrer de três formas. E quais são essas três formas? Observe. No primeiro caso, nós temos o seguinte. Nós temos apenas o verbo. Por exemplo, se eu tenho Lampião morreu, eu pego este verbo aqui, morreu, por exemplo. Ele tem sentido completo. Eu não preciso de complemento para que eu possa passar a informação correta. Ou seja, a informação está aqui, é completa. Eu não preciso de complemento, tá bom? Então não há relação de subordinação aqui, tá bom? Então, pessoal, olha só. Quando isso acontece, por exemplo, se eu insistir em fazer pergunta para o meu verbo, eu quero saber a transitividade verbal, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é um verbo intransitivo, então eu faço o seguinte, neste caso, qualquer pergunta que eu fizer ao meu verbo, eu só vou ter como resposta circunstâncias de advérbio, ou seja, eu terei adjuntos adverbiais de modo, de tempo, de lugar, de o que for. Então, quando isso ocorre, a gente está diante de um verbo
intransitivo. Observe então, eu posso dizer, Lampião morreu quando? Lampião morreu de quê? Lampião morreu como? Você percebeu? Todas as perguntas que eu fizer ao meu verbo, eu terei como resposta circunstâncias de advérbio, que seja adjunto adverbial de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, enfim. Então, neste caso, este verbo, ele passou a informação completa, ele não depende de complemento, tá bom? Então neste caso, a gente está diante de um verbo intransitivo. Tranquilo então, pessoal? Ok, primeiro caso aqui, apenas o verbo, informação completa, o verbo já passa, ele não precisa de complemento, tá bom? Então, olha só, já no segundo caso a gente tem o aluno terminou. Quem termina, termina algo. Aí eu pergunto, o aluno terminou o quê? O trabalho, não é verdade? O aluno terminou o trabalho. Então aqui no caso o verbo terminou, ele vai exigir complemento sem preposição. Então neste caso a gente tem um verbo transitivo direto, porque ele não reclamou complemento com preposição, ok? Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, já no terceiro caso, verbo mais preposição mais complemento. Observe, o sargento aspira. O sargento aspira, quem aspira no sentido de almejar, no sentido de almejar, aspira a. Não é verdade? Olha só, o sargento aspira. Aspira a quê? Ao, a gente percebe aqui a preposição mais o artigo, né? Aspira ao posto de tenente, no sentido de almejar, ok? Então a gente percebe que aqui a gente tem um verbo que exige um complemento com preposição. Logo, a gente está diante de um verbo transitivo indireto, porque ele exigiu complemento com preposição. Então não se esqueça, no caso de regência verbal pode ocorrer de três formas. Apenas o verbo mais complemento e verbo mais preposição e mais complemento. E nestes casos a gente vai ter, respectivamente, um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Tranquilo então? Pessoal, no que tange a regência verbal, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte questão. Observe só, alguns verbos, eles possuem mais de uma regência. No caso, o estudo da preposição é muito importante. E sabe por quê? Porque o mesmo verbo, ele pode exigir preposições diferentes para que ele possa mostrar significados diferentes. E são esses verbos que possuem mais de uma regência que podem cair na prova de vocês. E cairão, com certeza. Portanto, observe os seguintes verbos que possuem mais de uma regência. Observe então. Vamos começar então com o verbo aspirar. O verbo aspirar, no sentido de cheirar, solver e inalar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não vai reclamar um complemento com preposição. O verbo aspirar, no sentido de cheirar, solver e inalar, verbo transitivo direto. Observe o exemplo. Aspiraram os perfumes das flores. Aspiraram o quê? Os perfumes das flores. Ok? Então, observe agora com preposição. Com preposição, o verbo aspirar no sentido de almejar. No sentido de almejar é verbo transitivo indireto, portanto, ele reclama um complemento com preposição. Não se esqueça. Aspiravam a quê? A cargos de chefia na empresa. Não se esqueça. O verbo aspirar no sentido de cheirar, solver, inalar, verbo transitivo direto. O verbo aspirar no sentido de almejar. Exige complemento com preposição, portanto é verbo transitivo indireto. Não se esqueça a regência verbal do verbo aspirar. Aspirar a e aspirar. Ok? Então, observe a regência verbal também do verbo assistir. O verbo assistir, assim como o verbo aspirar, também possui mais de uma regência. Observe só.
Assistir no sentido de ajudar, no sentido de prestar auxílio, no sentido de socorrer, não é verdade? A gente percebe que este verbo assistir, ele é um verbo transitivo direto. Observe o seguinte, o médico assistiu. O médico assistiu quem? Assistiu o paciente durante a parada cardíaca, ou seja, o médico ajudou o paciente durante a parada cardíaca, ok? O médico auxiliou o paciente durante a parada cardíaca, sem preposição, ok? Então, observe agora o verbo assistir, o mesmo verbo, só que agora assistir no sentido de ver, de presenciar. O verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, é um verbo transitivo indireto. Logo, ele exige um complemento com preposição. Observe. Ela já assistiu a esse filme várias vezes. Você percebeu a diferença que há no assistir quando é verbo transitivo direto e quando é um verbo transitivo indireto? Observe só. No primeiro caso aqui, o médico assistiu. Se eu coloco uma preposição, se eu coloco a preposição a, neste caso, o médico vai ter que responder por omissão de socorro. Sabe por quê? Porque ele assistiu o paciente, assistiu ao paciente, ou seja, durante a parada cardíaca. Se eu coloco uma preposição, eu quero dizer o significado da minha oração com a preposição, quando o verbo assistir, ele tiver no sentido de ajudar, de auxiliar. Se eu coloco uma preposição, eu mudo completamente o significado da minha oração. Neste caso aqui, se eu coloco uma preposição, quando o verbo assistir está no sentido de auxiliar, de ajudar, eu estou dizendo que o médico praticou uma omissão de socorro, porque ele viu, ele ficou olhando, ele ficou observando, ele ficou de espectador, ele ficou vendo o paciente durante a parada cardíaca. Você percebeu que uma preposição ou um artigo pode mudar completamente o sentido da sua oração? Ok? Observe aqui. Ela já assistiu a esse filme várias vezes. Se ao invés da preposição eu falo, por exemplo, como muitas pessoas dizem, ela assistiu esse filme muitas vezes. Quando eu falo que ela assistiu, eu quero dizer que ela ajudou, que ela auxiliou. É como se ela tivesse participado da montagem, participado da criação desse filme. Você observou? Você conseguiu entender? Então, muita atenção com o verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele é verbo transitivo indireto. Então ele vai reclamar complemento com preposição. Ela assistiu ao filme. Ela assistiu à cena, com crase, logicamente. Ela assistiu àquele episódio, ok? E é diferente do verbo assistir no sentido de prestar auxílio, no sentido de ajudar, ok? Então, não se esqueça, o uso de preposição ou não pode mudar completamente o significado da sua oração. Não se esqueça, tá bom? Então, muita atenção com o verbo assistir. Costuma despencar na sua prova, tranquilo? Vamos atentar agora para o verbo. Olha só, a regência verbal do verbo custar, ok? Custar no sentido de ter valor, ou seja, algo ter valor. E custar no sentido de demorar, ou seja, demorou para alguém entender determinada coisa, para alguém aceitar. Então, muita atenção quando o verbo custar for o verbo transitivo direto, ou seja, no sentido de ter valor, e quando for um verbo transitivo indireto, no sentido de ser custoso, ou seja, ter valor, ele é verbo transitivo direto, e no caso de ser custoso, no sentido de tempo, de demora, a gente tem um verbo transitivo indireto. Observe o exemplo então. Sem a preposição, no sentido de ter valor. Por exemplo, aquela roupa custou muito caro, ok? Aquela roupa custou muito caro. Então a gente tem o verbo custar no sentido de ter valor, ou seja, sem preposição. Tá bom? Então, observe o mesmo verbo custar, só que agora no sentido de ser custoso, de demoroso, ok? Olha só. Custou a quem? Ao jovem abrir mão do seu desejo, ok? Aí em cima a gente tem custou. Custou o quê? Caro, ok? Ok? E aqui embaixo a gente tem o seguinte, custou a quem? Custou ao jovem, ok? Então, a gente percebe com o uso de preposição, sem uso de preposição.
Ok? Então, muita atenção para o verbo custar, tá bom? Então, pessoal, outro verbo queridinho das bancas também, o verbo implicar. E a dica é o verbo implicar sem preposição, ou seja, ele é verbo transitivo direto. E neste caso, é quando ele tem consequência. Ou seja, quando houver consequência, eu sei que é um verbo transitivo direto. E neste caso, uma coisa nunca vai implicar em outra. E sim, uma coisa implica outra. Ok? No caso de ter consequências, tá bom? Então, pessoal, presta atenção. O cancelamento do cartão implica uma multa. Implica uma multa e não implica em uma multa. Implica uma multa ou implica multa, tá bom? Então, não se esqueça, o verbo implicar no sentido de ter consequência, percebe-se que ele é verbo transitivo direto. Logo, uma coisa nunca implica em outra, e sim outra. Não se esqueça. O mesmo verbo implicar com preposição, ele aqui é no sentido de irritar, no sentido de provocar, no sentido de antipatizar. Observe o seguinte, as crianças viviam implicando. Implicando com quem? Com o mais novo. Você observou que aqui no caso com preposição muda completamente o sentido, ok? Com ou sem preposição a gente percebe que gramaticalmente está correto, mas com ou sem preposição automaticamente a gente consegue mudar o sentido da nossa oração. Não se esqueça, tá bom? Então, olha só, outro verbo também, o verbo informar, tá bom? Muita atenção para o verbo informar, pessoal. Eu peço muita atenção para o verbo informar. Você sabe por quê? Observe. Informa-se algo a alguém. É sempre isso. Quando a gente fala assim que fulano informou. Se fulano informou, ele informou o quê? Tal coisa. A quem? A alguém. Então já é uma característica do verbo informar. Ele já traz em seu bojo essas duas características, tá bom? De informar algo a alguém, tá bom? Então, a gente já tem aí um verbo bitransitivo automaticamente, tá bom? Então, agora, observe o seguinte. Informa-se algo a alguém, portanto, é transitivo direto e indireto, ok? Tendo os dois complementos, a gente percebe que ele é bitransitivo, automaticamente ele vai ter, no primeiro caso, ele vai exigir um complemento com preposição, e no segundo caso, um complemento sem preposição, ou vice-versa. No primeiro caso, sem preposição, no segundo caso, com preposição. Olha só, informei. Quem informa, informa algo, informou o quê? O episódio. A quem? A gerente. Pessoal, isso está craseado, sabe por quê? Porque no caso, a gerente aqui é uma pessoa do sexo feminino, tá bom? Então, se fosse uma pessoa do sexo masculino, ficaria ao gerente, ao. Informei o episódio ao gerente e ao supervisor. Pronto. Então, a gente percebe o seguinte, neste caso, acraseado, porque temos uma palavra o quê? Uma palavra feminina, né? Então, quem informa algo a alguém. No caso aqui, quem informou algo, que foi o episódio, a gerente, ou seja, a alguém. Observe o seguinte, pessoal, a gente poderia também inverter o seguinte, falar assim, ó, informei a gerente o episódio. Ficaria correto do mesmo jeito, tá bom? O que a gente não pode é colocar dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, tá bom? Então é um e o outro, porque o verbo informar, ele traz no seu DNA justamente essa característica da bitransitividade, tá bom? Já é um verbo bitransitivo automaticamente. Não se esqueça, tá bom? Muita atenção na hora da sua prova, tá bom? Então, olha só, o verbo visar também. Se a gente observar aqui o verbo visar, por exemplo, sem a preposição, ok? Ele é transitivo direto no sentido de olhar, no sentido de avistar, no sentido de assinar, ou seja, de dar vistas, ok? Observe só. O caçador visou o alvo. O caçador visou o quê? O alvo. O caçador olhou. Olhou o quê? O alvo. Tranquilo? Percebeu que no sentido de olhar, aquele é verbo transitivo direto? Não reclama complemento com preposição? Muita atenção, verbo visar, tá bom? Então,
Olha só, no caso do verbo visar, com preposição, ele é verbo transitivo indireto. É quando ele tem, por exemplo, um significado de ter por objetivo, pretender. Se tem objetivo ou pretender, então muita atenção, verbo transitivo indireto. Observe só, elas visavam no sentido de quê? No sentido de ter por objetivo, no sentido de pretender, no sentido de aspirar, no sentido de almejar. Neste caso, a gente tem a preposição a. Tá bom? Então, elas aspiravam a quê? Ao cargo mais alto da empresa. Ou seja, a gente tem uma preposição aqui e tem um o que é artigo. No caso, uma palavra masculina, fica ao. Automaticamente, se ao invés de cargo fosse uma palavra feminina, crase era flagrante já, tá bom, pessoal? Ok? Se ao invés de cargo fosse função, por exemplo, elas aspiravam à função mais alta da empresa. Crase na certa, né? Isso é um macete, né? Que concurseiro, todo mundo praticamente usa esse macete. Ah, a palavra, estou em dúvida se a crase não há, se a palavra é masculina, ou seja, se a palavra é masculina, fica ao. Se for feminina, é a, então vai ter crase. É um macetezinho que a gente usa, não é verdade? O concurseiro está cansado de usar esse macete aí e geralmente dá certo também, tá bom? E agora eu quero que você observe o seguinte. O nome possui a mesma regência do verbo do qual ele se deriva. Por exemplo, verbo. A gente sabe, o verbo ali no caso ele é um termo primitivo e aí dele vem outras palavras. No caso, essas palavras que vêm, a gente vai dizer que essa palavra ali ela é o quê? Que essa palavra ela é uma palavra derivada. No caso da regência verbal, uma palavra quando é derivada de um verbo, ela vai possuir a mesma regência, ou seja, ela vai reclamar o mesmo complemento, ou seja, a mesma preposição ou não. Observe o seguinte, no caso, ela opinou, quem opina, opina sobre algo, ela opinou sobre o caso, ok. Ela tinha uma opinião sobre o quê? Sobre o caso. Você percebeu aqui o verbo, o primeiro caso aqui, o verbo opinar, embaixo a gente tem aqui substantivo, não é verdade? Olha só. Eu me esforcei, verbo, eu me esforcei para quê? Para conseguir o emprego, ok? Embaixo, eu fiz esforço para quê? Para conseguir o emprego. Percebeu que tem a mesma preposição? Não se esqueça, tá bom? Olha só, as crianças viviam implicando. Implicando com quem? Com o mais novo. Observa. As crianças tinham implicância. Implicância com quem? Com o mais novo, ok? Preposição a mesma, tá bom? Então, pessoal, não se esqueça. E para finalizarmos a nossa aula de regência verbal, eu trouxe aqui esta mega questão para que a gente possa colocar em prática todo o conhecimento adquirido durante a aula. Simbora então? Assinale a alternativa correta de concordância verbal. Observe a alternativa A, que diz o seguinte: preferia ficar em casa do que... Ok, volta aqui. Preferia ficar em casa do que sair em dia de chuva. A gente já sabe que o verbo preferir, no sentido de quê? No sentido de ter preferência. Quem prefere, prefere isso, aquilo. E não prefere isso do que aquilo. Não é verdade? Então, assim, esse tipo de construção, prefere isso do que ou prefere isso que, não existe. Então, a alternativa A está errada. Quem prefere, prefere isso, aquilo. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Suas declarações consistiam para puras verdades, consistiam em, não é verdade? Então, a alternativa B também está errada. Vamos para a alternativa C. Chegava em casa todos os dias atrasado. Chegava em casa? Não. O verbo chegar dá ideia de movimento, então quem chega, chega a. Portanto, a alternativa C também está errada. A alternativa E, que diz o seguinte: ele não aderiu com ideias, não aderiu com não. Quem adere a alguma coisa. Preposição a também, então logo D está errada. Alternativa E diz o seguinte: não queriam proceder a um rigoroso inquérito policial.
ok? Também a alternativa E está errada. Vamos para a alternativa F. Os acontecimentos excediam de qualquer expectativas? Não, excediam a qualquer expectativa, não é verdade? Portanto, F também está errada. Vamos para a letra G, que diz o seguinte: os primos aspiravam um bom emprego. Eles aspiravam um bom emprego? Eles aspiravam a, no sentido de almejar. E não neste sentido aqui de cheirar, de solver, de inalar. Nunca vi ninguém cheirar o emprego. Não é verdade? Então aqui, no caso, está errado porque falta a preposição. Não é verdade? O aspirar aqui é no sentido de almejar. Alternativa H diz o seguinte: não podemos aspirar ao perfume do ambiente. Seria o correto. Não podemos aspirar o perfume, no sentido de cheirar, no sentido de solver e inalar o perfume do ambiente. Então a alternativa aqui está errada. Pode ver que o examinador, e espírito ruim que é, ele inverteu a ordem, não é verdade? Olha só, alternativa I. Ele nem lembrava de seus antigos colegas. Essa questão aqui, o que é que você diz? A questão está errada também, tá bom, pessoal? Por que a questão está errada? A gente precisa entender que o verbo lembrar e o verbo esquecer, eles precisam ter pronome oblíquo átono. Se tiver pronome oblíquo átono, ele vai ter que ter preposição. Se não tiver o pronome oblíquo átono, ele não vai ter preposição. Então, ou tem os dois, ou tem nenhum, tá bom? Então é 880. Por exemplo aqui, olha só. Ele nem lembrava de seus antigos colegas. Para esta questão estar correta, precisava estar escrita da seguinte forma: ele nem se lembrava. Ele nem se lembrava de seus antigos colegas. Ou poderia também estar escrito desse jeito: ele nem lembrava seus antigos colegas. Estaria correto do mesmo jeito. Neste caso aqui está errado porque a gente tem a preposição, mas não tem o pronome átono, ok? Não temos o pronome oblíquo átono, tá bom? Então, pessoal, olha só, a alternativa J só restou ela, então já podem marcar com o gabarito correto. A alternativa correta, letra J. Vamos ver por que a letra J está correta? Olha só, suas faltas ao trabalho implicam demissão por justa causa. O verbo implicar, no sentido de consequência, é verbo transitivo direto. Logo, ele não reclama complemento com preposição. Aqui a gente não tem preposição, portanto, o verbo implicar, no sentido de ter consequência, é verbo transitivo direto. Então, a questão J está correta e este é o nosso gabarito, tá bom? Então, pessoal, e chegamos ao final de mais um assunto aqui no nosso conteúdo programático de língua portuguesa. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe com o máximo de amigos que você puder. Que Deus continue abençoando a sua vida. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.